Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Vamos estar dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Antes de nós irmos para a lição de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seriam apenas emanações ou porções da divindade chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Os espíritos tiveram princípio, ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno,
mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa donde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que os rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte. Fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir. Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso.
depende do grau da sua natureza, da sua pureza. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos, tal como uma centelha que se projeta à distância. Sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e um movimento para diferentes pontos. Perispírito. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório, que, por comparação, pode-se chamar de perispírito. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim podem se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que têm alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo. Eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem.